Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José e como a gente vê, assuntos não faltam para a gente discutir aqui no nosso cotidiano, né? Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, se inscreva, dê o clique aqui no cantinho, compartilhe com seus amigos, ajude a gente a amplificar ainda mais os nossos debates. Estamos quase chegando a 200 mil inscrições em pouco mais de um ano e meio, gente. Fico muito feliz de ter tanta gente como vocês aqui no nosso portal. Então vamos seguir em frente. Olha, analisar a política no mundo não é uma tarefa fácil. Analisar o que acontece no Brasil, então, é de uma complexidade incrível. Seria como se nós pegássemos um gemólogo. Gemólogo é aquele geólogo, né, que é especializado no estudo de pedras preciosas. Você pegasse um profissional desse e o jogasse num lixão ou num aterro sanitário para fazer a interpretação do que ele estivesse vendo ali. Os resíduos da sociedade, né? A política brasileira, ela quase que se transformou também no resíduo da sociedade. Nós não temos um governo, nós temos um ajuntado de esquemas, como eu comentei com vocês. Se vocês olharem bem, o governo Bolsonaro ele reúne os piores de todas as áreas dentro de um governo. Até na área da medicina, né, que sempre foi uma área muito cultuada, muito respeitada, uma área santa para muitas pessoas. Pois é. Mesmo essa área conseguiu fazer eclodir o pior dela no governo Bolsonaro, médicos negacionistas, médicos que negam a ciência, aquilo que aprenderam nas faculdades para entrarem numa onda de curandeirismo insano. Então, não dá para a gente elogiar esse tipo de situação. Tem sempre uma coisa mística, tem sempre uma coisa assim meio religiosa, né? No sentido amplo, no meio da fala dessas pessoas, estão sempre lutando contra um inimigo invisível, numa fé estranha, né? E mesmo dentro da religião, a gente consegue ver nesse governo o pior das religiões, o pior das seitas, o pior das igrejas, partidos, igrejas, empresas, igrejas com pastores presos e pastoras em processo de serem presas também. A gente tem todo tipo de gente, de todo extrato social, né? A gente tem um ministro general que exemplifica pessoas das Forças Armadas que foram para esse governo apenas para ganhar um salário melhor e entregarem a nossa pátria, entregarem o nosso futuro. Um ministro general, o ministro da Saúde General, que nomeia um veterinário para cuidar de vacinação, uma área estratégica da população brasileira. Mas é o governo dos sem lógica, dos sem razão, dos sem princípio e dos sem modos de se fazer política de uma forma racional e republicana. Eu queria tocar aqui no assunto do Deltan Dallagnol, que vai ocupar muitas manchetes no dia de hoje, amanhã também, mas eu quero colocar para vocês uma reflexão. Que a saída de Deltan Dallagnol, seja qual foi o motivo que o tirou da Operação Lava Jato, ou se foi um motivo pessoal, não tem importância nenhuma com as coisas que vão daqui para o futuro. E daqui para o passado também não tem muita importância, exceto se o Poder Judiciário assim entender. Porque se o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, não anular nenhum tipo de comportamento ou de manifestação desse procurador da República, o Deltan Dallagnol, a saída dele fica sendo apenas um fato para a alegria de algumas pessoas que acham que ele caiu em desgraça por conta de uma situação como essa, e não caiu em desgraça. Ele vai continuar com o mesmo salário, vai trabalhar menos, vai ter menos encheção de saco, e o que ele fez, se não for alterado, continuará feito. Então não vou entrar em teorias conspiratórias aqui, vamos aguardar mais alguns episódios desse fato, a repercussão que esse fato vai gerar, né? E vamos voltar aqui para a nossa realidade do cotidiano. Quando a gente analisa o nosso lixão político, já que eu usei essa linguagem, né, essa metáfora, a gente consegue entender que muitas coisas complicadas que acontecem aqui, elas estão entrelaçadas com outras coisas que acontecem fora do Brasil. No final da história, esses esquemas todos que nós temos, eles fazem parte de uma sustentação de um grande esquema econômico transnacional, internacional no nosso país, que tem sacrificado tanto o nosso futuro. Vamos falar de alguns assuntos aqui, depois eu volto aqui. O Guedes, ele está dizendo que o Renda Brasil vai precisar agora de dinheiro do andar de cima. A questão é que, para o Paulo Guedes, quem ganha mais de R$ 1.900 por mês pertence ao andar de cima. Será que ele está pensando em tocar em algum centavo dos sócios deles, dos banqueiros, dos ultrabilionários que durante a pandemia ganharam muito mais dinheiro? Eu acho difícil, a gente vai ter que aguardar
mais alguns desdobramentos. O fato é que o presidente da República está querendo dinheiro para bancar os programas sociais. Eu comentei com vocês também que o governo Bolsonaro, que esse ajuntado de esquemas e que está aqui do lado do real mandatário do Brasil, que é o Paulo Guedes, né, tem um total desrespeito com a liturgia do cargo. Ele se apresenta publicamente em cerimônias como essa, com o pior também dos sanfoneiros, né? O sanfoneiro macabro, presidente da Embratur, essa figura sui generis, vamos dizer assim, que não tem senso do ridículo, né? Aliás, ninguém ali tem senso do ridículo. Muita gente acha que o Paulo Guedes vai sair, mas o Paulo Guedes não está nem aí com o que a gente está achando. Enquanto ele puder tirar o último centavo do cidadão brasileiro para o sistema ao qual ele serve, ele vai ficar no governo. Ele não tem questão de amizade, não tem nada disso. Mas isso aqui é estética republicana, vamos dizer assim, entre aspas, do governo Bolsonaro quando ele se reporta ao povo brasileiro. E ontem a gente viu que o governo argentino, que eu gosto sempre de usar como um parâmetro, também se reportou ao povo argentino numa cerimônia. Agora vocês observem o cuidado estético que eles têm, o isolamento, a forma como eles tratam de uma questão onde eles foram apresentar a renegociação da dívida argentina com os credores internacionais, que eles conseguiram uma proeza espetacular. Negociaram quase 100% da dívida, alongaram o prazo, diminuíram os juros, enfim. A Argentina vai poder sair da pandemia e sair da crise econômica de uma vez só, o que vai ser uma coisa muito interessante, para eles pelo menos, né? E serve sempre como exemplo para a gente que é possível a gente fazer uma coisa no Brasil. Mas observem só o trato da questão que eles dão para uma aparição do presidente da República com os governadores e demais autoridades. Vamos lá. Así que le voy a pedir a Martín que nos cuente cómo fue ese proceso, cómo transcurrió. Gracias a todos los gobernadores y gobernadoras que están aquí. Gracias a los que están a la distancia, que los veo allí, a Alicia, a Gringo, a Gustavo Sáenz. Gente, vocês percebam o local, como é que foi feito o tratamento, os governadores das províncias, né, com máscaras, os que não estavam presentes em monitores atrás para estarem, de um certo modo, né, presentes nessa cerimônia. Então, essa é a forma como um presidente da República, que tem noção do seu cargo, tem noção do que significa fazer a política num padrão mais elevado, é assim que se comporta. Aqui no Brasil, a gente está nessa situação toda. Mas essa situação que eu estou me referindo a vocês é uma situação absolutamente isolada do Bolsonaro se apresentar dessa forma? Resposta, não. Aliás, eles estão em frangalhos, eles estão se matando, eles estão se trucidando nas redes sociais, estão desaparecendo. Muitas figuras bizarras não estão aparecendo mais. A gente viu o que aconteceu com essa Sara Geromini, o Alan dos Santos, Bernardo Custer. Esses caras vão sendo tragados pela sua própria ignorância, pela sua própria insanidade. E hoje eu vi um vídeo do Nando Moura, ele detonando alguns personagens lá do Terça Livre, e um dos que aparece muito lá é esse cidadão aqui, que é uma pessoa muito agressiva, enfim, agora se envolveu numa história, gente, que é cabeluda, história que, enfim, tá com a amante foi na polícia, pessoal de família, né? Pessoal de moral, de princípio. Gente, é um barraco assim, eu não vou entrar em detalhes porque aqui não é o nosso espaço. Mas só para mostrar que o ambiente moral dessa gente é absolutamente hipócrita. A gente tem pastor preso, pastora acusada de homicídio, das coisas mais bizarras, gente batizada no Rio Jordão que está também respondendo a processo agora. Gente, não precisa nem enumerar o que acontece com essa gente. Sem falar em envolvimento com crime, rachadinha, lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito, todo tipo de patifaria ancora esses esquemas que eclodiram ao poder, que dão sustentação ao poder econômico maior, como eu tenho dito para vocês aqui. Então as redes estão em polvorosa. Aí eu como gosto de estudar essa gente, você vai se deparando com os desaparecidos. Isso aqui é o Van Traub, que está ganhando um puta salário no Banco Mundial para ser um guia turístico. Então ele fica usando as redes sociais para funcionar como uma espécie de guia turístico para bolsonarista, né? O dia que eles conseguirem ir para os Estados Unidos. Vamos pegar um trechinho aqui, vamos lá. Mas eu vim aqui por outra razão, vim falar do terceiro presidente
Jefferson. Cada país tem o seu Jefferson que merece. E aí ele deu uma espetadinha no Roberto Jefferson, né? Cada país tem o Jefferson que merece. Mas ele se acha, né? O Von Traub, ele se acha a última bolacha do pacote. E a gente vai vendo aqui várias coisas na rede. Eu queria ilustrar com vocês. Depois eu quero falar do Crivella aqui no final do nosso papo. Aqui é um vídeo do Eduardo Bolsonaro, do canal dele, apelidado pelo general Mourão como Bananinha, né? E nos Estados Unidos o Little Banana, para mostrar que eles não têm nenhum tipo de homofobia. Ele fez um bate-papo de mais de 1 hora com um maquiador gay que, de um certo modo, estava dizendo que o bolsonarismo e o homossexualismo não são absolutamente incompetentes. Tanto é que eles estão muito próximos, né? Ele conta o dia que ele conheceu o Bolsonaro, ele estava com sapato alto, estava de batom, e o Bolsonaro foi muito afetuoso, abraçou, o que prova que Bolsonaro não tem nada contra gays. E aí, o Eduardo Bolsonaro, querendo legitimar mais ainda esse discurso, trouxe o senhor Augustin Fernandes, que é maquiador, da dona Michelle, inclusive, para entrevistá-lo. Papo muito edificante. Eu fiquei mais de 1 hora assistindo o papo. Olha, realmente a gente às vezes precisava ganhar 1 hora extra, viu, gente, para estar vendo algumas coisas. Mas eu vou compartilhar com vocês apenas uma cerejinha no meio desse bolo todo. Vamos lá. Não só de um deles, que no caso, que acho que é o mais forte, né, e o que mais me faz, né, as pessoas querem entender é o da sexualidade, né, de eu ser gay e ser Bolsonaro. O que a Tim falou, né, esse pessoal aí parece que só vê fiofó, bota o fiofó acima de tudo e é a luz da sua vida aquilo dali. O pai dele tem uma preocupação em dizer que Deus está acima de tudo. Ele agora veio com essa emenda, né, que o fiofó está acima de tudo, né? Claro que eu estou brincando aqui, mas quando o Eduardo Bolsonaro fala que as pessoas de vários movimentos sociais que têm preocupação com a sexualidade, com o fiofó, né, na verdade é o pai dele, que o tempo todo faz discurso sobre essas questões e por isso que elas vêm ao debate. No dia 22 de abril ele falou que muita gente estava de olho na hemorroida do presidente. Aliás, nós nem sabíamos dessa particularidade, dessa enfermidade de Sua Excelência, né, que ele deve estar tratando, não é? E do que despertava nas pessoas essa enfermidade de Sua Excelência. Então, o tempo todo ele está falando coisas parecidas, o tempo todo ele está fazendo insinuações. Então, é ele que traz essas questões ao debate, mas Freud explica essa necessidade de Eduardo Bolsonaro falar desse tema, trazer esse personagem para um papo que foi realmente sui generis. Para finalizar o nosso papo, temos esse personagem bolsonarista também. O Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, brigando com a Globo. A Globo já briga com Crivella, já não é de hoje, porque a pauta moral hipócrita de Crivella bate de frente com eventos culturais da cidade do Rio de Janeiro. Carnaval, eventos públicos, enfim, bares, restaurantes, música ao vivo, eventos festivos, enfim, Réveillon, tudo isso é objeto de conflito entre Crivella e a Rede Globo de televisão. Eles fizeram, há mais de 1 ano atrás, uma cruzada atacando a gestão Crivella na área da saúde, com merecimento, que estava mesmo uma balbúrdia. Teve a pandemia e eles voltaram à carga agora. Crivella criou uma espécie de milícia paga com dinheiro público para proteger os hospitais de qualquer tipo de intervenção jornalística, vamos dizer assim, né? Aí são brigas de grandes esquemas. Um esquema profissional dos meios de comunicação, com interesses corporativos e financeiros próprios, interesses políticos, e de outro lado um grande esquema também reunindo igrejas, empresas, incautos, pastores, seguidores, enfim, filosofias. Então, nessa briga, muita gente vai acabar torcendo pela briga. Mas fato é que o Ministério Público do Rio de Janeiro saiu hoje numa caçada a essas criaturas que recebem dinheiro público para funcionarem como submilícias do subesquema, do sub-Crivella, do sub-Bolsonaro. Gente, como vocês veem, né? Haja um gemólogo
para poder entender as coisas que são encontradas nesse lixão. Eu fico por aqui, um grande abraço, continue com a gente sempre, ajude a gente a amplificar as inscrições. Estamos quase chegando a 200 mil inscritos no nosso portal. Tchau, gente!